Boa noite a todos. Quero cumprimentar o prefeito César, sua família presente, os demais vereadores, vereadora Maíra, os funcionários dessa casa, nosso assessor jurídico, doutor Cristóvão. Solicito ao vereador José Giovanni Machado para que proceda a leitura de um breve trecho bíblico. Não se amolde ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela revogação de sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Solicito a primeira secretária Maíra para efetuar a leitura da sessão ordinária do dia 24/5 de 2022, às 19 horas. A ata da 17ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 7ª legislatura da Câmara Municipal de Bela Vista do Toldo, realizada na data de 24 de maio de 2022. Aos 24 dias do mês de maio de 2022, às 19 horas, nas dependências da Câmara Municipal de Bela Vista do Toldo, situada na rua Augusto Kichler, 1286. Presente todos os vereadores, sob a presidência do vereador Marcos Antônio Coge e secretariando os trabalhos a vereadora Maíra Misva. Reuniram-se os senhores vereadores em sessão ordinária. Havendo um quórum regimental, o senhor presidente deu por aberto os trabalhos, cumprimentou todos os presentes na Casa de Leis e os internautas que acompanham a sessão via internet. E, em seguida, o senhor presidente solicitou ao vereador Anselmo Voidela para promover a leitura de um breve trecho bíblico. Tratando-se de sessão ordinária, o senhor presidente passou a ordem do dia, solicitando assim a primeira secretária para que promovesse a leitura da ata da 16ª sessão ordinária, realizada na data de 17 de maio de 2022, às 19 horas. Neste ato lido e aprovado por unanimidade entre os presentes. Logo em seguida, o senhor presidente solicitou a primeira secretária para efetuar a leitura do ofício de número 136/2022, do Poder Executivo Municipal, o qual encaminha o projeto de lei de número 41/2022. Prosseguindo, o senhor presidente solicitou a primeira secretária para efetuar a leitura do convite da Secretaria de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural. Dando continuidade aos trabalhos, o senhor presidente solicitou a primeira secretária para efetuar a leitura das indicações de número 19 e 20/2022, de autoria do vereador Dinei Berdinaschi. Continuando, o senhor presidente solicitou novamente a primeira secretária para efetuar a leitura dos projetos de lei de número 41/2022, do Poder Executivo Municipal. E, em seguida, o senhor presidente solicitou ao vereador Mauro Felkevski para que promovesse a leitura dos pareceres da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, referente aos projetos de lei de número 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39 e 40/2022, do Poder Executivo Municipal. Logo em seguida, o senhor presidente colocou em primeira discussão e votação o projeto de lei de número 31/2022, com os pareceres. E, não havendo manifestações, foi declarado aprovado. O senhor presidente colocou em primeira discussão e votação o projeto de lei de número 32, com os pareceres. E, não havendo discussão, foi declarado aprovado por unanimidade. Logo em seguida, o senhor presidente colocou em primeira discussão e votação o projeto de lei de número 35/2022, com os pareceres. E, não havendo discussão, foi declarado aprovado por unanimidade entre os nobres vereadores. O senhor presidente colocou em primeira discussão e votação o projeto de lei de número 36/2022, com os pareceres. E, não havendo manifestações, foi declarado aprovado. O senhor presidente colocou em primeira discussão e votação o projeto de lei de número 37/2022, com os pareceres. E, não havendo discussão, foi declarado aprovado por unanimidade.
O senhor presidente colocou em primeira discussão e votação o projeto de lei de número 38/2022, com os pareceres, e não havendo discussão, foi declarado aprovado por unanimidade entre os nobres vereadores. O senhor presidente colocou em primeira discussão e votação o projeto de lei de número 39/2022, com os pareceres, e não havendo manifestação, foi declarado aprovado. Finalizando as votações, o senhor presidente colocou em primeira discussão e votação o projeto de lei do número 40/2022, com os pareceres. Não havendo manifestações, o senhor presidente declarou aprovado por unanimidade entre os nobres vereadores. Prosseguindo, o senhor vereador destacou que não havia inscritos ao pequeno expediente, somente ao grande expediente. Fez o uso da palavra o vereador Dinei Bardinaski. Iniciou cumprimentando a todos os presentes e os internautas que acompanham a sessão via internet. Dirigiu-se a essa tribuna para reforçar o seu pedido, referente à indicação de número 19 e 20/2022. Pedindo para que seja reaberto o posto de saúde na localidade de Lagoa do Sul, diz ser de grande valia, pois os moradores que ali habitam não precisam estar se deslocando até o centro do município para ter atendimento médico. Pediu ao senhor prefeito para que seja reaberto com todas as especialidades médicas possíveis e que esteja vendo com carinho sobre esta questão. Em relação à indicação da Escola da Lagoa do Sul, que não está em funcionamento, vê a necessidade para ser aberta uma creche, pois a comunidade é grande e precisa desse serviço, sendo que a maioria das comunidades do município já tem creche. Finalizou agradecendo o espaço que foi concedido. E assim sendo, e nada mais havendo a ser discutido nem matérias a serem lidas, o senhor presidente convocou a todos os vereadores para estarem presentes em sessão extraordinária, a ser realizada no intervalo de 5 minutos. Nada mais havendo a se tratar, o senhor presidente solicitou o registro da presença dos vereadores Anselmo Voidella, Antônio Alberti, Dinei Bardinaski, José Giovanni Machado, Marcos Antônio Coge, Maíra Misva, Mauro Falkevski, Rafael Alberti e Osni Carlos Stelzner. Eu, Maíra Misva, lavrei e solicitei a digitação do presente ata, que lida e se achada de conforme será pelos demais vereadores assinada. Sala das Sessões, em 24 de maio de 2022. Solicito a manifestação do plenário com relação à ata do dia 24/5/2022. Declaro aprovada a ata. Solicito a primeira secretária Maíra para efetuar a leitura da ata da sessão extraordinária do dia 24/5/2022 às 19h40. A ata da sexta sessão extraordinária da primeira sessão legislativa da 7ª legislatura da Câmara Municipal de Bela Vista do Toldo, realizada na data de 24 de maio de 2022. Aos 24 dias do mês de maio de 2022, às 19h40, nas dependências da Câmara Municipal de Bela Vista do Toldo, situada na rua Augusto Kichler, 1286, presente todos os vereadores, sob a presidência do vereador Marcos Antônio Coge e secretariando os trabalhos a vereadora Maíra Misva. Reuniram-se os senhores vereadores em sessão extraordinária. Havendo um quórum regimental, o senhor presidente deu por abertos os trabalhos e agradeceu a todos os vereadores que se mantiveram presentes na sessão extraordinária. Em seguida, o senhor presidente colocou em segunda discussão e votação o projeto de lei de número 31/2022. Não havendo manifestação, foi declarado aprovado. Logo em seguida, o senhor presidente colocou em segunda discussão e votação o projeto de lei de número 32/2022. O mesmo foi aprovado entre os presentes. Continuando, o senhor presidente colocou em segunda discussão e votação o projeto de lei de número 35/2022. E não havendo discussões, foi declarado aprovado. O senhor presidente colocou em segunda discussão e votação o projeto de lei de número 36/2022. Não havendo discussões, foi declarado aprovado entre os nobres vereadores. O senhor presidente colocou em segunda discussão e votação o projeto de lei de número 37/2022. Não havendo manifestações, foi declarado aprovado por unanimidade.
o senhor presidente colocou em segunda discussão e votação o projeto de lei de número 38/2022, e não havendo discussões, o mesmo foi declarado aprovado. O senhor presidente colocou em segunda discussão e votação o projeto de lei de número 39/2022, e não havendo discussões, foi declarado aprovado. Finalizando as votações, o senhor presidente colocou em segunda discussão e votação o projeto de lei de número 40/2022, e não havendo manifestações, foi declarado aprovado o projeto de lei acima citado. Assim sendo, nada mais havendo a ser discutido nem matérias a serem lidas, o senhor presidente convocou a todos os vereadores para estarem presentes em sessão ordinária, a ser realizada na data de 31 de maio de 2022, às 19 horas no mesmo local. Nada mais havendo a se tratar, o senhor presidente solicitou o registro da presença dos vereadores Anselmo Voidella, Antônio Alberti, Dinei Verdinaski, José Giovanni Machado, Marcos Antônio Coge, Maíra Misva, Mauro Falkevski, Rafael Alberti e Osni Carlos Stelzner. Eu, Maíra Misva, lavrei e solicitei a digitação da presente ata, que, lida e se achada de conforme, será pelos demais vereadores assinada. Sala das Sessões, em 24 de maio de 2022. Solicito a manifestação do plenário com relação à ata extraordinária do dia 24 de 5 de 2022. Declaro aprovada a ata. Solicito a primeira secretária Maíra para efetuar a leitura da ata da sessão solene realizada no dia de hoje, 31 de 5 de 2022, às 18 horas. Ata da sessão de instalação da legislatura de 2022-2024 e termo de posse dos agentes políticos. Aos 31 dias do mês de maio de 2022, às 18 horas, no recinto da Câmara Municipal de Vereadores de Bela Vista do Toldo, o senhor presidente da Câmara de Vereadores, Marcos Antônio Coge, abriu os trabalhos da sessão solene, de posse do prefeito do município de Bela Vista do Toldo, devido à renúncia do prefeito eleito, senhor Adelmo Alberti, na data de 30 de 5 de 2022, conforme ofício protocolado sobre o número 1843. Solicitou a primeira secretária da mesa, Maíra Misva, para que procedesse à leitura do ofício. Dando continuidade aos trabalhos, convidou o senhor Alfredo César Dreyer, eleito ao cargo de vice-prefeito em 15 de 11 de 2020, já diplomado pela Justiça Eleitoral, para tomar posse do mandato de prefeito. Imediatamente o mesmo proferiu o seguinte compromisso: prometo defender e cumprir a Constituição da República Federativa do Brasil, a Constituição do Estado de Santa Catarina e a Lei Orgânica do Município de Bela Vista do Toldo e as demais leis, desempenhando com lealdade o mandato que a mim foi outorgado, e exercendo com patriotismo as funções do meu cargo. Após devidamente compromissado, o senhor presidente da Câmara de Vereadores o declarou empossado, o senhor Alfredo César Dreyer, que assinou o respectivo termo de posse. Para constar, foi lavrada esta ata que vai assinada pelo presidente, por mim, primeira secretária Maíra Misva, que eu subscrevi, e pelos demais presentes: Anselmo Voidella, Antônio Alberti, Dinei Verdinaski, José Giovanni Machado, Maíra Misva, Mauro Falkevski, Rafael Alberti e o prefeito recém-empossado. Ausente, o vereador Osni Carlos Stelzner. Bela Vista do Toldo, 31 de maio de 2022. Solicito a manifestação do plenário com relação à ata da sessão solene. Declaro aprovada a ata. Solicito ao vereador Mauro Falkevski para efetuar a leitura dos pareceres das comissões competentes referente ao projeto de lei 41/2022. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, juntamente com a Comissão de Finanças, Orçamento e Contas do município, através de seus membros, manifesta-se de forma favorável pela aprovação do projeto de lei de número 41/2022, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e contém outras providências. Está em primeira discussão o projeto de lei
41/2022 com os pareceres. Encerro a discussão e coloco em primeira votação o projeto de lei 41/2022 com os pareceres. Que for a favor, permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovado em primeira discussão e votação o projeto de lei 41/2022. Não havendo ninguém inscrito no pequeno expediente, abro o grande expediente. O vereador José Giovanni. Cumprimento o senhor presidente, aos vereadores aqui presentes, à vereadora Maíra, ao prefeito, né, que está nessa casa hoje, que teve o termo de posse assinado nessa casa, né, a primeira dama, e os demais aqui presentes. Quero dar os parabéns, né, prefeito, que conte, né, com a gente, tudo que vir, que seja para beneficiar o nosso povo de Bela Vista, nós vamos estar juntos com certeza, né? Se for projetos que a gente vê que vai beneficiar o nosso povão aí e seja bom, nós vamos estar juntos, né, sempre. E queria, senhor presidente, fazer uma indicação, aproveitando que o prefeito está presente, para que seja feita uma manutenção na estrada da Vila Poloninski, que tem umas águas paradas, uns bueiros entupidos ali, sabe, na frente do seu Pedro, da residência do seu Pedro Belinski ali, sabe. Então, quero deixar registrado, né, prefeito, se puder dar uma olhadinha lá. Seria isso o meu uso da palavra, senhor presidente. Obrigado, vereador. Não havendo mais matérias para deliberar, fim da ordem do dia. Nada mais tendo ser lido, debatido e votado, declaro encerrada a presente reunião e convoco todos os vereadores para a sessão ordinária a ser realizada no dia 7 de junho de 2022, às 19 horas, no recinto da Câmara de Vereadores. Uma boa noite a todos.